Bem, galera, hoje é o capítulo 5 de Êxodo e vocês estão vendo uma coisa um pouco diferente do que eu costumo fazer por aqui. Embora eu já tenha feito o vídeo com a Mari, nunca tinha feito com meus brothers Rô e Dart, que a gente já se conhece há muitos anos. A gente está contabilizando aí uns 13, 14 anos, mais ou menos. Tô certo? Por aí, né? A gente nem tinha cabelo branco ainda na época. Não tinha barriga. Não tinha dreads. Não tinha dreads. Nossa, realmente não tinha barriga, a coisa mudou. Agora a gente tem muita barriga. Mas enfim, eu trouxe os dois aqui pra gente bater um papo sobre o capítulo 5 e também alguns outros capítulos que vão aparecer aqui no canal. E é muito legal porque o Rô tá se formando em teologia, se formou no final do ano passado, tô certo? Isso mesmo. Em teologia, então ele pode agregar com um monte de conhecimentos aí também. O Dart... Tem o dreads. Tem dreads. Faz umas artes animais, tá? Enfim. Ele é como eu, assim, a gente é meio leigão. A gente lê a Bíblia, gosta e tenta interpretar, entender. E a ideia do canal, como eu digo desde o começo dessa ideia, é a gente ler um capítulo, fazer um resumo do que entendeu, fazer o vídeo com esse conteúdo e colocar na internet, para que todo mundo que esteja no processo leia, também deixe seu comentário com o que entendeu, né? Assim, nem tudo que a gente fala aqui tá 100% certo. A gente também erra, né? A gente é normal, a gente é humano. A ideia é exatamente essa. Mas a gente aprender junto, tá? Então, se você souber de alguma coisa que a gente tá falando errado, cara, não hesite em colocar um comentário aqui, corrigir a gente e ajudar nesse processo todo com as pessoas que não conhecem. Bem, vamos lá. Êxodo 5. Quem leu? Então, tá todo mundo alinhado. Em algum momento... Tem uns 8 anos aí que eu li, acho que eu lembro alguma coisa. Uma vez, né? Bem, mas vamos lá. A gente tem um resuminho aqui que toda hora a gente vai consultar para não fugir muito do que aconteceu nesse capítulo, mas eu sei que o Rô tem muita coisa para complementar, para posicionar a gente historicamente, para falar um pouco de quem é Moisés, tudo que passou até aqui, do que vai passar depois e tal. Vai acontecer um pouco nesse episódio, embora não aconteça muito nos outros capítulos, hoje provavelmente vai acontecer. Quer fazer uma introdução, Rô? Acho que de repente é legal para chegar até aqui. Aqui, no capítulo 5, Moisés e Arão falam com o faraó, mais ou menos nesse momento. Então, se você quiser fazer uma introdução. A gente percebe que Moisés ele tem uma importância gigantesca para a história de Israel, né? Principalmente por seu corpo literário. Ele conseguiu formar a Torá, que são esses primeiros 5 livros da Bíblia. A gente encontra aí nesse Êxodo, né, o segundo livro que a gente está estudando agora, 2 estruturas literárias, que é a literatura narrativa, que a gente está agora, né, conversando com o Gu, e depois, mais pra frente, a gente vai falar sobre a literatura legislativa, onde ele vai estar falando sobre os 10 mandamentos, sobre as celebrações, como é que deveria ser ocorrido as coisas, né? Onde deveria ser depositado, você vai no banheiro ali fazer o número 2, onde você colocava tal esquema. Então tudo isso daí foi o quê? Foi um apanhado geral que Moisés ele teve na sua cultura. A sua educação egípcia, ele foi excelente, ele foi um príncipe, né? Então ele ficou estudando por 40 anos. A arquitetura egípcia, ele ficou estudando por 40 anos a educação, a pedagogia, a história egípcia. Então tudo isso daí, a higiene, né, o saneamento básico dos egípcios, tudo isso foi um arcabouço, foi assim um pano de fundo, todo um conteúdo, você viu? Até eu! Foi tipo um conteúdo firmeza, realmente. Para que ele pudesse realmente assim ensinar o povo e também assim Deus usar a sua vida para que ele fosse bênção para o povo, né, de Israel. Então ele ficou 40 anos preparados para isso. Partiu para cima, falou assim, eu manjo muito dos bagulho, eu vou partir para cima, agora eu vou libertar esse povo. Deu que ele matou um cara. Matou um cara. A gente falou disso, né, alguns capítulos para trás, e matou um maluco, velho. Ele arrebentou, ele estragou tudo, tá ligado? E ele matou um egípcio. Teoricamente o povo via ele como egípcio, porque ele foi criado dentro da casa do faraó. Exato, né? Fugiu. Acabou destruindo todos os seus planos, todos os seus projetos. Ficou então 40 anos pastoreando. 80 anos. Pastoreando ovelhinha mesmo, não é pastor, tipo o pastor da igreja lá que você vai, não. Pastoreando ovelhinha mesmo, calma. Literal. Não, velho, imagina, o cara realmente com tudo de bom. Vai, Ferrari com os cavaleiros, pá, tudo louco. E aí depois ele chegou... 2 cavalos, né, na verdade. 2 cavalos, né? Na época era o... E aí depois ele ficou 40 anos no deserto. Cara, ele ficou assim, desacreditado
de si. Porque... Ele se afastou de tudo, né? Assim, se reteve, né? Pois é, perdeu tudo. Após isso, ele teve aquele chamado na sarça ardente e ele entendeu realmente qual era o seu propósito. Deus, ele tinha realmente um grande propósito para ele e ele agora ele está voltando, mas ele está voltando agora transformado, ele está voltando regenerado para começar uma nova jornada, né? E a gente está agora nesse ponto, quando ele está falando com o faraó, com Arão, e aí o Dart vai continuar agora. Então, galera, eu vou dar um início aqui no resumo do capítulo, né? Boa. Os primeiros versículos, que basicamente ele fala que, né, o Moisés e Arão chegam para Pro o faraó. faraó para pedir para eles fazerem um culto e tudo mais no deserto. E aí o faraó fala assim, mas que Deus que é esse, né? Que eu, cara, eu não conheço ele, não sei para que ele serve, basicamente. E não vou deixar vocês irem no deserto, porque, mano, eu não conheço que moral que vocês têm pra isso. Não sei quem é esse cara, vou deixar vocês irem lá cultuar o cara, nada a ver. Nada a ver, tipo. E aí Moisés fala pro faraó que era melhor deixar eles irem pro deserto, porque senão Deus ia pesar a mão poderosamente neles, assim, né? Deus é um Deus poderoso e tal. Vai pesar a mão. Foi um pedido com um pouquinho de ameaça, mas foi o que Deus tinha falado. Lógico, Deus mandou, já era. E aí, o faraó pergunta pra eles porque ele foi contar isso pro povo, porque agora o povo tava meio preguiçoso, né? A galera não queria trabalhar A galera mais. tava se apoiando nesse fato de ir pro deserto pra adorar, pra tipo, vamos tomar uma aguinha ali, vamos adorar e parar de trabalhar. Bem, depois disso que o faraó entendeu que a galera tava meio preguiçosa, não queria trabalhar, depois que o Moisés e Arão deu aquele recado pra eles, dizendo que Deus entregaria aquela terra prometida para Abraão, Isaac, Jacó, a galera ficou um pouco preguiçosa, né? Então o faraó teve uma ideia mirabolante, cara, muito do mal. Ele mandou os oficiais pararem de distribuir palha pra galera fazer os tijolos. Não entendo muito bem como é que é esse esquema da palha na produção do tijolo, mas é o que está escrito na Bíblia. Então, Provavelmente era pra esquentar o tijolo. Eu imaginei que fosse alguma coisa assim. Seja isso. Mas eu não manjo muito da construção de tijolo aí, quem souber, tá, explica pra gente. E aí o faraó falou pros oficiais não darem mais palha e falar pra eles procurarem palha por aí e continuar fazendo os tijolos na mesma quantidade que eles já faziam com o auxílio das palhas entregues. Então, tipo assim, ele dificultou muito o trabalho dos caras. Tirou as ferramentas e falou, mano, continua fazendo a mesma coisa. Que é muito complicado. E aí os filhos de Israel foram tirar satisfação com o faraó. Falaram, mas como que a gente vai entregar a mesma quantidade de tijolos se a gente não tem a palha que vocês forneciam antes? Quer dizer, não dá. E aí logo depois que eles saíram do papo com o faraó, eles encontraram Abraão e Moisés e foram tirar satisfação com os dois, né? Porque, mano, sacanagem, né? Eles estavam bravos. Eles estavam bravos. E aí depois Moisés foi questionar Deus porque ele fez isso com o povo, já que ele tinha prometido toda aquela história e tal. Então ele questionou Deus sobre o que tinha acontecido com o povo. Por que você mandou eu? Por quê? Né? Por quê? Aconteceu tudo isso agora. Né? E aí no final do capítulo, o Moisés pergunta, né? Por que você de maneira nenhuma libertou o seu povo como ele tinha prometido, né? E aí no capítulo 6 a gente vai ver como que Deus respondeu.